Olá! Mais da metade da população mundial vive nas cidades, um número que só cresce com o passar dos anos. Mas a urbanização não caminha no mesmo ritmo. Só no Brasil há pelo menos 18 milhões de lotes irregulares. E desse total, 12 milhões de casas são ocupadas por famílias de baixa renda. É fácil notar esse cenário. Basta um simples passeio para perceber que novos loteamentos e condomínios surgem da noite para o dia. Na Academia de hoje, vamos descobrir se é obrigação do município ou da União fixar os limites para os lotes urbanos. A tese é do doutor em Direito, Hércules Benício. A dinâmica relação entre autonomia e interdependência dos entes federados em matéria de ordenamento territorial urbano. A validade da regulação municipal de loteamentos fechados e de condomínios urbanísticos. Tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Brasília para a obtenção do título de doutor em Direito. Orientador, professor doutor Valcir Gassen. E para o debate que acontece no segundo bloco, estão aqui conosco Cláudia Furquim, doutoranda e mestre em Problemas Atuais do Direito Público, e Vitor Carvalho Pinto, doutor em Direito Econômico e Financeiro. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos a um breve resumo do tema. Em 1950, a população urbana no Brasil era de 36,16%. Segundo o IBGE, em 2010, esse número saltou para 84,36%. Espalhados por diversos municípios no Brasil, vários bairros foram criados sem planejamento urbanístico. O IPEA revela em pesquisa que 40,5% dos domicílios brasileiros apresentam condições precárias, sem acesso à coleta de lixo, água encanada e esgotamento sanitário. O contexto da pesquisa de Hércules Benício demonstra que no Brasil a irregularidade fundiária não é uma exceção, mas sim uma característica estrutural das cidades. Hércules, seja bem-vindo à Academia. Muito obrigado, eu que agradeço. Professor, na sua tese você fala em loteamento e condomínio. Acho que a gente pode começar, então, dizendo a diferença, né, entre essas duas palavras. Certo. O loteamento é uma subdivisão de uma gleba não edificável em lotes edificáveis com abertura de vias públicas. O certo é que o loteamento fechado, há um fechamento dessas vias e haverá grande debate a respeito de quem pode acessar as vias que eram em determinado momento públicas. Com relação ao condomínio urbanístico, é mais a divisão de um imóvel em unidades autônomas com o cercamento de determinado lote e as vias internas desse empreendimento. Essas vias já são de propriedade dos particulares, mas de todo modo haverá um debate sobre quais são os rigores urbanísticos e ambientais para a autorização de um empreendimento como condomínio urbanístico. Bom, agora que a gente definiu, né, a diferença entre essas duas situações, eu acho que é importante a gente debater sobre de quem é o papel fixar esses limites, né? É do município, é da União, é um meio termo, como é que é na prática? Ótimo, então, exatamente essa foi a investigação da tese de doutorado. É certo dizer que em termos de direito urbanístico, a União detém a competência para legislar sobre normas gerais de urbanismo e o município é o grande protagonista, né, da legislação sobre planejamento da ocupação do solo urbano. Pois bem, o município tem o protagonismo, mas deve respeitar normas gerais da União. Estados, Distrito Federal e município suplementam as normas gerais da União em termos de direito urbanístico. Bom, essa é uma questão que tem um debate extenso, né? Mas a gente continua no segundo bloco, porque agora a gente vai ver alguns livros que foram super importantes para a sua tese. Vamos ver. Direito Urbanístico, Plano Diretor e Direito de Propriedade. Autor, Vitor Carvalho Pinto. Editora, Revista dos Tribunais. Os Centros Urbanos, a maior invenção da humanidade. Autor, Edward Glaser. Editora, Campos. Federalism and Subsidiarity. Autor, James Fleming e Jacob Levy. Editora, New York University Press. Professor, agora a gente abre o espaço para que você conclua a sua pesquisa. Certo.
A tese de doutorado foi apresentada por meio de uma redação com 4 capítulos. Num primeiro capítulo eu tratei das cidades, esse ambiente de encontro entre as pessoas, e é certo dizer que o desenvolvimento sustentável da humanidade será vencido ou perdido dentro de uma cidade. A gente verificou que mais da metade da população do planeta Terra, né, vive nas cidades. No segundo momento, eu tratei propriamente das competências para legislar e para também tratar de competência executiva no âmbito do urbanismo. Mostrei que a União Federal tem competência para legislar sobre direito urbanístico em termos de competência concorrente. É certo que é grande debate porque há disputa entre civilistas e administrativistas. A União Federal tem competência exclusiva para legislar sobre direito civil e direito agrário, mas em termos de direito urbanístico, trata-se de uma competência concorrente. De todo modo, o município ele tem competência para tratar de temas de interesse local e também tem a obrigação de suplementar normas da União Federal. E com relação propriamente ao urbanismo, diz lá no artigo 30 da nossa Constituição que o município é que será o grande protagonista do planejamento urbano. Pois bem, nesse debate é importante que se diga que o Brasil tem uma lei de parcelamento do solo urbano já ainda da década de 70, que é a Lei 6766, que trata sobre parâmetros para aprovação do retalhamento do solo urbano, e essa lei é a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, que determina certos rigores para que determinado proprietário de uma gleba que não é edificável possa empreender num ambiente, no seu imóvel, fracionando o seu imóvel e gerando lotes que serão então edificáveis. É certo dizer que pessoas que não têm muita paciência em respeitar as normas da 6766, são proprietários de imóveis que vêm tratando de, mesmo sem aprovação do município, de vender frações do seu imóvel, e isso obviamente gera problemas de âmbito criminal, porque é cometimento de crime um proprietário vender ou prometer vender lotes sem o prévio registro deste projeto de loteamento no cartório. E, além de tudo, no Brasil não há legislação federal hoje que discipline sobre os rigores que o município deve ter para aprovar o fechamento de um loteamento. O certo é que alguns municípios, às vezes de forma aventureira, editam decreto, atos administrativos autorizando o fechamento de loteamentos. E outros municípios, já de uma forma mais bem acabada, editam leis. Mas mesmo com leis que autorizam, há sempre o debate. É possível que um município autorize que as vias internas de um loteamento sejam utilizadas só pelos proprietários daqueles lotes? Porque até então, a Lei 6766 de 79, a que eu me reportei, ela deixa muito claro nos artigos 17 e 22 que as vias internas são de propriedade do município, devem passar para o município, e com isso serão essas vias bens de uso comum do povo. Uma outra formatação para evitar debates sobre fechamento de loteamento é que certos empreendedores se aproveitam de uma legislação da década de 60, que é a Lei 4591, que trata de condomínios edilícios e incorporações para fechar um determinado empreendimento imobiliário. Então, há uma certa formatação de eu sou dono de um lote e dentro deste lote eu criarei frações ideais e como eu sou dono desse lote inteiro, as vias internas já serão do próprio empreendimento, dos proprietários dessas frações ideais e não há grande discussão a respeito do fechamento. O certo é que, mesmo nessa formatação de condomínio urbanístico, há um sério debate sobre a possibilidade de um grande empreendimento ter a formatação de condomínio urbanístico e também um debate que leva em consideração os rigores ambientais e urbanísticos para a aprovação de um condomínio.
A lei de parcelamento do solo, que fala do loteamento, ela é rigorosa, exigindo aprovações severas em termos de licenciamento urbanístico e uma conexão, de alguma forma, com licenciamento ambiental. Já a Lei 4591, de 64, que trata de condomínios, ela é uma lei que não é vocacionada a grandes empreendimentos. E por isso, por exemplo, vários tribunais dizem, não se pode utilizar a Lei 4591 para esse tipo de empreendimento. Há, então, uma séria contraposição entre argumentos favoráveis e contrários. A tese ventila cada uma das objeções à formatação de loteamento fechado e à formatação de condomínio urbanístico. Bem se repara no loteamento, por exemplo, que haverá um debate sobre como exigir dos donos dos lotes em um loteamento fechado que eles contribuam com contribuições associativas, para o aprimoramento da segurança e do asfaltamento interno das vias internas. O problema é que o Superior Tribunal de Justiça hoje tem já precedente firme no sentido de que a associação de moradores de um loteamento fechado não pode obrigar a um proprietário de lote pagar ou se associar, porque a associação é livre, e pagar as mensalidades referentes às contribuições. O debate está no Supremo Tribunal Federal e ainda a comunidade jurídica aguarda uma decisão sobre esse tema. Há debate sobre a livre circulação de pessoas. Como um bem que era de uso comum do povo pode ser, então, destinado especificamente para uma comunidade de proprietários de lotes nesse empreendimento, loteamento fechado. Então, repare que tanto para o loteamento há sérios problemas jurídicos, quanto para condomínio urbanístico, mesmo sabendo que a propriedade é propriamente do empreendedor e as vias internas, não há, então, tanto debate sobre a questão do uso das vias internas, mas é o debate em termos urbanísticos e ambientais. Para concluir, é importante que se diga que a tese enfrentou também a questão dessa forma de urbanização. O urbanismo não pode ser segregacionista. É importante que haja uma sensibilidade do urbanismo e das autoridades federais, estaduais, distritais e municipais para que a cidade seja um ambiente de maior contato, maior igualdade e que todos tenham acesso aos equipamentos públicos. Ok, professor, te agradeço a exposição do tema. A gente vai agora para um breve intervalo e já retornamos. Tem debate daqui a pouco. Estamos de volta. Hoje o Academia fala sobre loteamentos e condomínios urbanos. Impor limites mínimos e máximos para o tamanho dos lotes é uma responsabilidade dos municípios ou da União? Para debater o assunto estão aqui Cláudia Furquim, doutoranda e mestre em problemas atuais do direito público, e Vitor Carvalho Pinto, doutor em Direito Econômico e Financeiro. Sejam bem-vindos ao Academia. Vamos iniciar o debate então, professora? Obrigada. Eu parabenizo Hércules pela eleição do tema, pela obtenção do grau de doutor e principalmente por tentar lançar luzes a esses nós jurídicos que nós temos, que a jurisprudência e a doutrina ainda não sistematizaram o tratamento. Constitucionalizar o direito urbanístico nada mais é do que reconhecer a sua natureza, e a sua tese traz essa oportunidade da reflexão constitucional do direito. Nessa perspectiva, você analisou bastante a competência constitucional de cada ente da federação e lançou luzes sobre uma possível legislação federal com caráter nacional que discipline minimamente o parcelamento do solo. A minha pergunta é: essa mesma lei federal com caráter nacional poderia estabelecer minimamente questões como o procedimento de elaboração do plano diretor, de sorte a dar um tratamento minimamente igualitário aos direitos fundamentais no território todo do Brasil? Mais do que isso, poderíamos, por ela, instituir as categorias de solo urbano, urbanizável, solo rural, eventualmente também os parâmetros para avaliação no caso de desapropriação e, sobretudo, os estudos ambientais básicos.
Ótimo. Professora Cláudia, agradeço pela pergunta e também agradeço por ter sido base para eu escrever a tese com o seu excelente livro do Direito de Construir sob uma Perspectiva Urbanístico-Constitucional. Com relação à possibilidade de uma lei federal tratar deste tema, e aí seria uma lei da União Federal com abrangência nacional, entendo que sim, que seria muito apropriado. O Brasil, ele carece de uma institucionalização do urbanismo, uma lei que viesse a tratar de procedimentos para elaboração do plano diretor, propriamente tratar de categorias de solo, como o que pode ser considerado como área urbana, área rural. Há uma banalização por parte do município em relação ao que seja uma área urbana, sem nenhuma densidade demográfica, sem população, e tratar esse pedaço do solo como sendo urbano algo problemático, não se pode banalizar. E, propriamente, quanto a parâmetros para o licenciamento ambiental, o licenciamento urbanístico, hoje no Brasil há uma carência grande da Lei 6766 de 79, que não conecta o licenciamento urbanístico ao ambiental. Nós precisamos, então, da Lei Complementar 140 de 2011 para verificar uma repartição de competências nesse particular. E o que eu digo também na tese propriamente é que a União Federal pode fazer certas exigências quanto à seriedade para que o município possa legislar, por exemplo, quanto a respeito de loteamentos fechados e condomínios urbanísticos. Por exemplo, eu aplaudi o fato de que o município, independentemente da quantidade de habitantes, se mais ou menos do que 20 mil habitantes, precisa ter um plano diretor para autorização do fechamento dessa forma de retalhamento do território. Falei também da gestão plena. É importante que o município tenha capacidade governativa, que ele tenha uma equipe no âmbito executivo, que haja participação popular. Desta forma, a gente terá um profissionalismo maior, uma seriedade maior e, certamente, melhores normas referentes ao planejamento urbano. Ok. Professor Vitor. Também gostaria de cumprimentar o Hércules pela tese que foi muito bem elaborada. Eu tive o privilégio de ter sido arguidor também na própria defesa na UNB. Eu gostaria que você comentasse, Hércules, uma comparação entre o direito brasileiro e o direito estrangeiro. E na tese você abordou com muita propriedade o direito alemão, o direito português. Na sua opinião, o que nós teríamos a ganhar com a experiência desses países? Professor Vitor, agradeço pela pergunta e agradeço também por, da mesma forma, ser norte para que eu venha a me entusiasmar por temas de direito urbanístico, com o livro que foi fundamental a respeito de direito urbanístico, da editora Revista dos Tribunais, que já está na 4ª edição, e também pela possibilidade de ter sido arguido pelo senhor já quando da defesa da tese. Com relação ao direito comparado, é certo dizer que em outros países há uma melhor institucionalização do urbanismo, com, por exemplo, respeito a uma tipicidade dos planos urbanísticos. Por exemplo, em Portugal, temos a lei de bases portuguesa que trata de planos territoriais. Então, ela vai falar, há um plano diretor municipal, há um plano de urbanização, há um plano de pormenor dentro de um ambiente de maior segurança jurídica. Na Alemanha, eu bem demonstrei que há um Código Federal de Urbanismo, há um regulamento de simbologia para o próprio desenho dos planos urbanísticos. É claro que, assim, há uma maior segurança, maior previsibilidade em relação à seriedade que deve ter quem está lá na ponta da lança fazendo o desenho de determinado empreendimento imobiliário. E é interessante dizer também que, na Alemanha, o município ele goza de certa discricionariedade para elaborar planos territoriais. Ele vai verificar, na medida em que for necessário uma maior densidade demográfica neste bairro, nessa região, ele autoriza empreendimentos. E é interessante dizer que determinado proprietário ele não tem de antemão um direito a
retalhar o solo, ele vai ter que verificar também se a mancha territorial comporta maior densidade. E é interessante, então, que, neste aspecto, o direito de construir ou o direito de parcelar, ele está certamente conectado com o planejamento urbano. Professora? O ordenamento jurídico brasileiro é pródigo em leis que tratam de regularização fundiária e que se destinam a corrigir infrações urbanísticas cometidas por particulares. Na sua tese, o senhor cita que há quem considere isso inconstitucional. O senhor considera que isso seria inconstitucional com fundamento no princípio da igualdade? Professora Cláudia, muito obrigado pela pergunta. Eu entendo que, especificamente, para áreas de interesse social em que há o predomínio de população de baixa classe, assim, há uma baixa renda, a classe social que precisa do direito à moradia, da habitação, teria dificuldade de conseguir compensação, de conseguir pagar pelo problema urbanístico e ambiental. Portanto, acredito que não haja uma violação da igualdade, especificamente numa área de interesse social, e com relação à área de interesse específico em que predomina a população de alta renda, entendo que não se pode banalizar o procedimento de regularização fundiária. Esses assentamentos consolidados foram feitos em desrespeito à norma urbanística, obviamente, normalmente com o cometimento de crime. É bem certo dizer que a Lei 6766 de 79, a partir do artigo 50, vai tratar dos tipos penais. Não há dúvida de que há violação a normas administrativas, normas civis, então é importante que as autoridades públicas, sejam as autoridades federais, distritais, estaduais, municipais, tenham isso em mente, para que haja, de alguma forma, uma compensação urbanística por esse desvio de conduta lá de trás. Professor? Hércules, você, com muita propriedade, tanto na tese quanto agora na exposição, explicou que o condomínio é uma coisa vocacionada para o lote e, portanto, para uma escala menor, e o loteamento para a gleba por uma escala maior, né? Mas, na realidade, a gente tem visto as prefeituras e os empreendedores usarem condomínios para escalas muito amplas também, né? Gerando esses guetos que são muito criticáveis. Você veria alguma possibilidade de se aceitar o condomínio em grande escala, talvez mitigado pela imposição de servidões, por exemplo, servidões de passagem para os moradores, não residentes, né? Ou servidões paisagísticas, para que não haja um cercamento ou colocação de muros que prejudicam a paisagem da cidade? Obrigado, professor Vitor, pela pergunta. Eu entendo que esses empreendimentos em condomínio urbanístico, condomínio fechado, eles necessariamente devem levar a sério também licenciamento urbanístico e ambiental, e não propriamente seguir nua e cruamente a Lei 4591 de 64. Respeitados estes licenciamentos, entendo que é importante uma regra já prevenir o problema futuro de mobilidade urbana, por meio de servidões de passagem e também a questão de servidão paisagística. É interessante que se diga que já há em tramitação no Senado Federal um projeto de lei de 2015, acredito que seja o projeto de lei do Senado 208, que trata especificamente deste tema. É importante essa forma de precaução, porque por mais que hoje a circulação esteja tranquila em certo empreendimento grande, em que a cidade ainda não chegou até lá e, portanto, a fluidez no trânsito é razoável, não é difícil imaginar que, em médio e longo prazos, haverá um gravíssimo problema de mobilidade urbana. Portanto, é de se aplaudir já essa cautela em termos de imposição de servidões de passagem e outros tipos de servidão. Estou de acordo. Ok, professor Hércules, muito obrigada pela sua presença aqui na academia. Sou eu quem agradeço.
Agradeço também a presença dos professores Cláudia, Vitor. E toda semana a Academia traz para você um assunto diferente, tema de teses e dissertações da área do direito. A sua pesquisa pode ser tema de um programa também. Se interessou? Então mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para ver a Academia desta semana e outros programas, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Tchau!